respeito, um homem de Deus que realmente nos ajudou muito e sempre nos ajuda, mesmo à distância. Nós tivemos o privilégio de aproximadamente uns 5 anos. Foi um tempo de aprendizado, faz diferença e faz a diferença e sempre fará a diferença na nossa vida. Que o irmão se sinta à vontade em de Deus. Nós estamos orando ao Senhor que a saúde do irmão se volte normal, nada, para trazer mais estudo para nós. Será para nós um grande prazer e uma tudo isso passar, esse tempo de calamidade passar, nós ainda aguardamos poder um dia receber o nosso irmão. Esteja à vontade, seja bem-vindo e que a necessidade nossa nessa noite seja suprida pelo Senhor através do irmão. Muito obrigado. Ok, irmão Orlando tem agora à vontade. Pode dar saudação ao irmão Levi também, irmão Orlando? Uma palavrinha? Parece que o áudio do irmão Orlando está desativado. Agora está tudo bem? Agora sim. Estão me ouvindo bem? Joia. Então, irmão Levi, é um prazer enorme rever o irmão. E eu tinha muita saudade, realmente, do irmão, da sua esposa. E também posso dizer o mesmo, que foi um período muito gostoso na casa de oração, com o irmão. E, da mesma forma, eu também aprendi muito com o irmão. E louvo a Deus pela vida do irmão, da sua esposa, e espero que o Senhor continue abençoando ricamente os irmãos e toda a família. Eu saúdo também a todos os meus irmãos que estão assistindo, em nome do Senhor Jesus. Irmão Aeri Teixeira, vai falar de novo? Ok, irmão. Vamos ter mais uma oração, né? Quero convidar o irmão Everaldo para estar fazendo uma oração, e logo após a oração, nosso irmão, vou botar a palavra ao nosso irmão para a mensagem. Boa noite a todos os irmãos. Nós vamos estar orando, né? Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua grande misericórdia sobre as nossas vidas, pelo privilégio maior, tão grande que recebemos, que é a salvação na pessoa bendita do teu Filho amado, Senhor Jesus. Queremos agradecer ao Senhor por esse momento tão precioso nas nossas vidas. E queremos, ó Pai, rogar ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor esteja usando o teu servo, nosso irmão Orlando, para que possamos ser edificados e abençoados com a tua palavra nesta noite. Que cada lar que está conectado, Pai, seja abençoado pelo Senhor com a tua palavra e que o Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, irmão Orlando, está com o Ministério da Palavra? Deu um probleminha, né? O irmão Orlando está retornando aí. Deu um probleminha na conexão dele lá.
Uma coisa só nos importa neste mundo enganado, é que nossas vidas brilhem em louvor do Salvador. Vigiemos, pois oremos, trabalhemos com amor e seremos testemunhos para a glória do Senhor. E bola, você se conectou aí? Vocês estão me ouvindo, irmão? O irmão Orlando está tendo um probleminha na sua internet lá, né? Está reconectando lá. Irmão Orlando, conseguiu ir? Os irmãos já estão me ouvindo? Beleza, irmão. Tá bom agora? A minha internet está um Perfeito, pouquinho irmão. fraca. Ok? Beleza. Ótimo. Então é um prazer falar com vocês, com os meus irmãos em Cristo. Eu posso dizer que eu não conheço ainda Baixo Guandu. Eu conheço simplesmente por nome. Já é muito conhecido meu, porque nós mandamos a Senda do Cristão para vocês. Eu tenho o privilégio de trabalhar na Senda há muitos anos. E nós temos enviado para muitos lugares do nosso Brasil, e entre eles está o Baixo Guandu, que eu tanto gostaria de conhecer, mas ainda não conheço. Com referência a Aimorés, eu tenho uma boa recordação, porque há muitos anos eu fui visitar Aimorés com a minha família, estávamos em Governador Valadares, deixamos o nosso carro lá e fomos de trem, aquele trem que faz aquela caminhada de Valadares para Aimorés. Chegando em Aimorés, nós fomos recepcionados pelo irmão Daniel Ambrósio. E ele foi nos buscar na estação rodoviária com a sua bicicleta. E nela nós colocamos a nossa bagagem e fomos com ele acompanhando a bicicleta. E é uma recordação muito grata que eu tenho no coração, eu, minha esposa, minha filhinha, que na época era bem novinha, hoje já é uma senhora, mãe de uma menina de 21 anos. Então, faz muito tempo que nós passamos em Aimorés. Então, é um prazer enorme falar com os irmãos de Baixo Guandu, de Aimorés e de outros lugares aí nessa localidade. E que Deus continue abençoando o testemunho de vocês nesse lugar. E que o nome do nosso Senhor Jesus seja engrandecido na vida de cada um de vocês. Eu agradeço à igreja o convite que me foi feito e nós vamos, nesse espaço de tempo, meditar um pouco na sua santa e preciosa palavra.
convido aos irmãos para abrirmos as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 5. Vamos ler de versículos 1 a 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Espero que todos já tenham localizado, então vamos fazer a leitura. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo, o seguiram. Até aqui o versículo 11, e Deus há de abençoar a meditação de sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te damos graças pela tua palavra que foi lida, esta palavra que nos anima, nos abençoa, nos traz consolo a cada instante das nossas vidas. E nós te suplicamos, ó Pai, que a tua bênção seja sobre nós ao meditarmos em conjunto, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na vida de todos nós. Dá-nos entendimento, ó Pai, dá-nos a tua sabedoria, para que, mais uma vez, possamos encher o nosso coração da alegria e da bênção do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo que nós acabamos de ler é rico e precioso, como toda a palavra o é. Mas há muitos detalhes que nós gostaríamos de meditar com os irmãos nesta oportunidade. Olhando para Marcos, o texto que antecede ao capítulo 5 do Evangelho de Lucas, o evangelista Marcos descreve que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia. É o mesmo lugar chamado Lago de Genezaré. É chamado mar por ser bem grande. Tem 19 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura e 43 metros de profundidade. Então, o Senhor Jesus Cristo estava à beira do lago. E em Marcos 1:16, nos diz que Jesus viu Simão e seu irmão André, que eram pescadores. Lançou um convite e disse a cada um deles, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Literalmente aqui, a palavra pescadores de homens quer dizer na literatura, literalmente na língua original, pescador de homens vivos. Então, meus queridos irmãos,
Não sei se eles entenderam a profundidade do desafio, como aquele desafio seria tão grande para cada um deles. Creio que eles não mediram a extensão desse desafio, mas eles não pensaram duas vezes. No mesmo instante, nos diz a palavra, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus continuou sua caminhada, conforme nos diz Lucas. E mais à frente encontrou mais 2 pescadores, Tiago e João. Eles estavam preparando as suas redes. Também foram chamados e diz-nos o texto, deixaram seu pai com os empregados e os seguiram. Então, meus irmãos, nós temos, em princípio, 2 duplas de irmãos que começaram a seguir o Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 5, vemos Jesus se concentrando em Pedro. O olhar do Senhor Jesus Cristo é sobre o homem chamado Pedro, um dos que estavam seguindo a Jesus. Ele entrou no barco de Pedro e de lá ele ensinava o povo. Eu gosto de ficar pensando que esta ocasião foi sublime demais. O Senhor Jesus Cristo molhando os pés, chegando até um determinado lugar onde estava esse barco, e subiu tranquilamente. E de lá ele transformou o barco num púlpito. E ele lá começou a ensinar o povo. E, meus irmãos, nesse texto que acabei de ler, eu extraí várias lições para as nossas vidas. E a primeira lição que eu quero deixar com os irmãos é que Jesus usou o barco de Pedro como o seu púlpito. Pedro não colocou nenhum obstáculo. Pedro não disse que o barco era impróprio. Pedro não disse que o barco estava sujo ou que era bem velho. E, meus queridos irmãos, nós precisamos pensar que as nossas vidas devem estar sempre à disposição do Senhor Jesus Cristo. Nossas vidas, como aquele barco, pode acolher o Senhor Jesus Cristo e nós não podemos colocar nenhum obstáculo para esse uso. Jesus tem prazer em entrar nas nossas vidas, assim como entrou no barco de Pedro e de lá proclamou uma mensagem bendita, onde muitos foram salvos dos seus pecados. Irmãos, precisamos dispor nossas vidas para uso de Jesus. Nossas posses, nossos recursos, nossa inteligência, nossa idade ainda muitos jovens. Não quer dizer que precisamos ficar sem nada, sem recursos, nada disso. Mas abrir mão daquilo que Ele mesmo nos dá, daquilo que é seu. Se for nossa inteligência, poderemos ser usados na exposição da palavra, na elaboração de algum artigo que vai ajudar outros, nas nossas mensagens, nas histórias para as crianças, e muitas vezes as nossas queridas irmãs são usadas. Portanto, nossa vida como um barco precisa acolher o Senhor Jesus Cristo e deixar que Ele flua em nossos corações. Muito bem, nós podemos dizer que tudo precisa ficar à disposição do Senhor Jesus Cristo. Se for nosso salário, por pequeno que seja, nossa oferta será usada pelo Senhor para o bom andamento do seu trabalho. Se for os nossos bens, por exemplo, o nosso carro, será usado pelo Senhor para sermos úteis às demais pessoas. E nestes tempos tão difíceis que nós estamos atravessando, quantos irmãos em Cristo estão ajudando outros que não podem sair de suas casas? Estão cooperando, comprando remédios na farmácia, buscando alimentos, e então estão usando as suas vidas à disposição do serviço do Senhor para ajudar aqueles que não podem. Portanto, irmãos,
nesta oportunidade, nós queremos deixar essa primeira lição. Jesus usou o barco de Pedro e muitas pessoas passaram a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Saíram consoladas, saíram curadas e saíram restauradas. A segunda lição, irmãos, depois da pregação que o Senhor Jesus Cristo fez naquele barco, mandou que Pedro remasse para as águas mais profundas do lago e os demais para lançarem suas redes. E o versículo 5, então, nos diz: Pedro, então, responde a Jesus: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo, vou lançar as redes. Queridos irmãos, Jesus conhece o lugar certo onde estão os peixes. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Nossa sabedoria e força não têm valor perante o conhecimento de nosso Salvador, ou do conhecimento de Pedro sobre pescaria. Nessa altura ficou completamente derrotado. Esse conhecimento de nada valeu. E, prezados, o segredo para o sucesso na carreira cristã é permitirmos que Ele nos conduza e que Ele nos dirija. Portanto, o fracasso será quando nós queremos dirigir ou conduzir. E a direção da nossa vida precisa estar em suas mãos. Essa foi a ordem que o Senhor Jesus Cristo deixou para Pedro buscar no lugar certo aquela pescaria. A terceira lição, irmãos, apesar da sua vasta experiência na pesca, Pedro aceita a sugestão de um homem que não tinha instrução, que nunca pescou nada, mas que era um carpinteiro, um simples carpinteiro. E, meus irmãos, eu vejo nisso que quantos em nossos dias acham os ensinos de Jesus tão simples demais. Ele era muito humilde, era muito pobre, não tinha condições de frequentar os mestres da sua época. Quantos que colocam em dúvida os seus conhecimentos? Colocam pensadores da sua época acima dele, menosprezam os seus ensinos. Isso não aconteceu com Pedro. Pedro diz: mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Oh, meus irmãos, ele não discutiu com Cristo, ele não arguiu que Cristo era simplesmente um desconhecedor das regras da pescaria. Eles eram homens acostumados ao mar, à pesca. Mas notem o que ele está dizendo. Mas porque és tu. Quem, Pedro? Poderíamos perguntar. A quem você se refere? E ele poderia dizer: tu és o Filho de Deus. Mais tarde foi assim que ele se expressou. A quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Portanto, meus queridos irmãos, ouvintes, nesse momento, aqui está o nosso sucesso ou o fracasso da maneira como agirmos. Sucesso quando dizemos: porque és tu, vou lançar as redes. E, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo fala ao nosso coração, não podemos duvidar, não podemos colocar empecilhos, não podemos colocar os nossos pensamentos ou a nossa sabedoria, mas devemos dizer: porque és tu, eu vou lançar as redes. E quando há fracasso é quando duvidamos quem ele é, quando vacilamos em nossa obediência. Pedro nos dá uma demonstração de humildade. Ele aceita a palavra de Jesus. Ele nos ensina a obedecer, irmãos, sem discutir. Será que nós estamos dispostos a dar esse passo? Obedecer a Cristo e aceitar a sua bendita palavra como ela é, uma palavra de poder, uma palavra de vida e de vitória. A quarta lição, irmãos, nós temos aqui Jesus dando uma ordem bem clara.
Vá para onde as águas são mais fundas. Oh, meus irmãos, que impressionante! O nosso amado Salvador, aquele que criou os céus e a terra, aquele que conhece toda a natureza porque ele criou. Ele pode dizer a Pedro, você vai para as águas que são mais fundas. Irmãos, no lugar raso, não havia peixes. Tudo era mais difícil. O barco não deslizava. As redes ficavam boiando, não afundavam. E quantas dificuldades! Oh, meus irmãos, como crentes em Cristo, precisamos conhecer as águas profundas. Não podemos ficar lá no raso, mal molhando os nossos pés. Precisamos conhecer águas profundas do amor de Cristo, da sabedoria de Cristo e da direção de Cristo. Assim como o sofrimento, a dor, a morte nos leva muitas vezes às águas da tristeza, às águas profundas, devemos levar também nossa fé para águas profundas. Quantos crentes navegam há anos após sua conversão em águas rasas? Têm um conhecimento superficial de Cristo, conhecem o básico, como um adulto que é alfabetizado e que conhece o básico para ler simplesmente e assinar seu nome. Meus irmãos, os peixes foram encontrados nas águas profundas. A abundância foi achada em águas profundas. O sustento para eles foi achado em águas profundas. Não havia escassez em suas mesas, só abundância. Precisamos exercitar, irmãos, o nosso conhecimento de Cristo em águas profundas, porque a abundância das suas bênçãos vai encher os nossos corações, vai sustentar as nossas almas, vai fazer com que tenhamos abundância e fartura da mesa espiritual que é oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. E quando vierem as adversidades, elas serão vencidas facilmente. Ó, irmãos, como precisamos navegar em águas profundas nesses dias tão perigosos, nesses dias tão tumultuosos, onde muitos estão perdendo a paz, o sono, a tranquilidade. E nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos confiar na sua palavra, obedecê-lo sem reservas e permitir que possamos caminhar os nossos corações nas águas profundas do seu amor. Mais uma lição, irmãos. Eu tenho anotado aqui a quinta lição para a nossa meditação. Quando eles pescaram, as redes começaram a rasgar-se, a ponto de quase começarem a afundar. Dois problemas surgiram na vida dos primeiros discípulos. Se eles tivessem ficado no lugar raso, nada disso aconteceria. Em compensação, não teriam peixes em abundância. Quando obedecemos a Cristo, quando nos humilhamos perante Ele, quando nos colocamos à sua disposição, os problemas podem surgir, as contrariedades chegam, mas o coração dos pescadores transborda de alegria. Tais problemas compensam pelos resultados. Assim é o trabalho de Cristo. O salmista nos diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, esta lição é preciosa, irmãos, porque eles encheram as redes, eles voltaram satisfeitos, porque o barco estava quase afundando. Sexta lição, irmãos, que nós temos diante de nós é que a vida de Pedro foi profundamente impactado. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Esta visão do poder de Cristo, revelador da sua glória, jogou Pedro ao chão.
Era o lugar mais baixo que havia, o chão, aos pés de Jesus. Reconheceu que ele estava diante do Salvador, diante daquele que era o Messias, que devia vir e que já estava no mundo, estava logo ali à sua frente. Esta visão que Pedro teve, real e bendita de Cristo, naquele lugar à beira do mar da Galileia, leva-nos a pensar na mesma visão que teve o profeta Isaías certa vez, quando é narrado em Isaías capítulo 6, versículo 5, que diz assim: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Oh, irmãos, tanto Pedro como Isaías viram a sua indignidade, viram toda a sua pequenez na presença do Salvador perante o Rei. Eles viram a sua insuficiência perante o Rei em sua formosura. Irmãos, quando estivermos dentro da esfera de obediência ao Senhor, quando permitirmos que Ele use os nossos recursos, quando obedecermos diante das impossibilidades humanas, vamos ver a sua glória. Na nossa consagração, no nosso testemunho, entre os de nossa família, entre nossos amigos e irmãos em Cristo. Mas tem mais um detalhe nesse texto de Lucas, capítulo 5. Pedro ainda era um pescador de peixes, quando foi chamado por Cristo. Enquanto estivermos ocupados com os nossos serviços do dia a dia, quando ainda precisarmos ir para o nosso trabalho, quando precisarmos levantar de madrugada ou tivermos de enfrentar os percalços de cada dia, vamos nos ocupar com as coisas de Cristo e com as forças que Ele nos dá. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Vamos fazer com o coração alegre, pois é para o Senhor. O barco de Pedro tinha um timão. Timão na náutica é a barra do leme, e é o próprio leme. Então, irmãos, se o leme não for movimentado, o barco fica parado, só navega conduzido pelo leme. Nossa vida, irmãos, nas mãos de Cristo, só caminha quando movimentarmos o leme. Ele quer tomar a direção do barco da nossa vida e fazer com que nós tenhamos sucesso assim que o obedecermos. A última lição para todos nós. Eles foram usados para pescar almas. Todos os peixes do mar nada são diante de uma só alma ganha para Cristo. Almas que viverão com Cristo por toda a eternidade. Pedro, Tiago, João deixaram as suas redes e seguiram a Cristo. Esse foi um dos melhores dias de suas vidas. Se eles não tivessem obedecido às ordens de Cristo, virado suas costas para Jesus, seguido o caminho na pescaria no lago de Genezaré, jamais seriam tão usados como foram nas suas vidas e jamais nós saberíamos algo de suas vidas. Mas o que vemos dele? O que a Bíblia nos registra? Pedro no dia de Pentecostes, João servindo a Cristo até quase seus 100 anos de idade, Tiago sendo morto pelo testemunho de Cristo. E então nós podemos deduzir que o chamado de Cristo àqueles homens foi um chamado diretamente dos céus, e eles foram usados totalmente às suas vidas. Quantas almas foram ganhas para Cristo no dia de Pentecostes? Quanto Cristo fará comigo e com cada crente quando nos colocarmos à sua disposição. Oh, irmãos, que sejamos homens e mulheres que permitem ser usados por Jesus, mesmo com nossos defeitos, as nossas dificuldades, mas dispostos a deixar Ele
entrar em nossas vidas, nos nossos barcos. Conheceremos as águas profundas do seu amor e lá extrairemos o resultado de nossa obediência. Quais são? Vidas consagradas, vidas mais santas, almas ao nosso redor salvas, e tudo porque obedecemos às ordens de Cristo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Que assim seja, e que o Senhor nos guie e nos abençoe sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, mais uma vez vamos orar ao Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai bendito, te agradecemos porque a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos leva a conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo. Que o que nós, ó Pai, acabamos de falar, movidos pelo teu Espírito Santo, sirva de bênção a todos nós, possa nos animar na nossa vida, possa nos impulsionar neste mundo de trevas e que nós possamos ser a luz de Cristo, levando bênçãos a muitos corações. Permita, Senhor, que tenhamos um desejo nos nossos corações de navegarmos sempre em águas profundas. É a nossa oração, em nome e pelo amor do Senhor Jesus. Amém.